Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 118. Uma habilidade de invocação humana? Esse tipo de habilidade existia? Eu já vi pessoas invocando marionetes quando se tornaram classe B, mas não tem como ela ser uma marionete. Essa mulher parece uma pessoa de verdade, e até mesmo a mana que você pode sentir é, no mínimo, de classe B. Isso faz sentido, um caçador invocador de classe C? Como um classe C poderia invocar uma pessoa de classe B? Surro, devo traduzir para você? O principal interesse dos caçadores era o mesmo, independentemente da nacionalidade. Que itens essa pessoa usa? Onde ela os comprou? O que é essa habilidade? É estranha. Apenas 2 anos haviam se passado desde o cataclismo. Era uma época em que a troca de informações ainda não havia sido ativamente realizada. Portanto, mesmo um caçador de alto nível em uma grande guilda tinha que estar equipado com muitas informações importantes. Toda a curiosidade sempre se resumia a quem era mais forte no final. Mas a habilidade de invocação, que Surro exibiu, estimulou a curiosidade dos membros da guilda Scavenger a ponto de dominá-los. Em particular, a expressão de Derek Johnson, o caçador de classe A que foi o primeiro a estimar o poder de mana de Surro, era difícil de descrever. De jeito nenhum. Não importa o quanto você olhe para ele está perto da classe B. Não há como uma habilidade como essa ser possível com esse nível de poder de mana. Ele era bem confiante em sua habilidade de estimar a mana dos outros. É senso comum que, não importa quão boa seja uma habilidade, se a quantidade de poder de mana for baixa, não será possível usá-la. No entanto, a incrível habilidade que Surro demonstrou nunca esteve em um nível possível para um caçador de invocações de classe C. Isso significa? Ele está escondendo seu poder de mana? Que controle de mana incrível! Quanto mais alta a classificação de um caçador, mais ele escondia sua mana. Ao invés de esconder, era o resultado de ter um controle perfeito sobre seu poder de mana. Por quê? Os caçadores também são humanos, portanto, só de viver e respirar, eles consomem mana pouco a pouco, sem saber. No entanto, quanto mais ele controlasse seu próprio poder de mana, mais poderia economizar o consumo desnecessário de poder de mana. Então, essa é realmente a quantidade de mana que está oculta? Qual é a taxa original dele? Classe A? Classe S? É assim que ele é conhecido. Sung Surro, um caçador invocador de classe C. Derek Johnson fez uma expressão de incredulidade diante das palavras de Laura. Laura, você deve ter deixado passar alguma coisa. Eu lhe asseguro que esse garoto é definitivamente da classe A ou superior. Eu poderia apostar toda a minha grana nisso. Em primeiro lugar, como um classe C poderia invocar um classe B? Muito bem, já chega. Já que estamos todos reunidos, vamos começar imediatamente. As palavras de Thomas Andre mudaram as expressões dos membros da guilda Scavenger naquele momento. As conversas simplesmente desapareceram em um instante, e apenas um espírito de luta ardente irradiava ali. Quando os preparativos começaram, Laura embarcou imediatamente em um avião e voltou para seu país de origem. Ela deixou uma mensagem dizendo que voltaria quando o ataque terminasse. Líder da guilda, eu o informarei sobre o que aconteceu nos últimos 3 dias. Laura já me deu as informações gerais. Eram principalmente sobre o clima. Há novas informações que acabei de receber da Coreia. Essas informações eram sobre os elfos do gelo que ele tinha ouvido de Surro. Em troca dessas informações, Thomas Andre prometeu pagar a Surro um preço justo quando a invasão terminasse. Como ele tinha que pagar o preço por participar dessa invasão de qualquer maneira, decidiu pagar tudo de uma vez. Depois de transmitir as informações aos membros da guilda, Thomas Andre, que se preparou completamente para os arqueiros, deu uma ordem aos membros. Vamos acabar com essa conversa fiada. Vocês conhecem nosso estilo. Trabalhem mais e falem menos. Sim, chefe. Os gritos da guilda ecoaram através do vento frio. No momento em que Surro colocou os pés dentro do acampamento da ilha Fakad, ele percebeu que o frio até então não era nada. De repente, uma enorme tempestade de neve misturada com uma névoa azul obscureceu a vista e uma era glacial começou. Desvantagem: maldição do frio está ativada. A velocidade de ataque diminui em menos 30%. A velocidade de movimento diminui em menos 30%. Mas Surro, é claro, não foi afetado por isso. A bênção de Candiaru se aplica. Desvantagem:
Maldição do frio foi anulada. Esta é uma masmorra glacial? Como o nome diz, tudo ao redor se assemelhava a uma paisagem da Era do Gelo. Nas ruas, os restos de edifícios e inúmeros carros que desabaram sob o peso da neve espessa foram cobertos por montes de neve. Prédios altos, como grandes shopping centers e escritórios, estavam cobertos de neve e gelo, parecendo verdadeiros castelos de gelo. Aquela paisagem miserável parecia ter se congelado e preservava os horrores do dia em que ocorreu a ruptura da masmorra. É terrível. Por alguma razão, parecia que o lugar havia perecido por causa do frio e não por causa das feras. Enquanto caminhava em meio a uma tempestade de neve com a guilda Scavenger, passo a passo, pela cidade congelada, Beru se ocupava em explorar os arredores com apenas seu rosto saindo da sombra de Surro. Parece que ainda não há sinal de Itarim. A propósito, jovem mestre, você não está com frio? Que tal vestir alguma coisa? Ainda assim, ele não se esqueceu de cuidar da segurança de Surro. Surro assentiu e abriu a janela. De fato, quanto maior o poder de mana, mais suportável era o frio-calor. Mas o frio ali estava além da imaginação. Ring. Você comprou o item, manto do urso de gelo. Você comprou o item, manto do urso de gelo. Você comprou o item, manto do urso de gelo. Surro comprou 3 trajes de pele decorados com pelos brancos puros, e os deu a Ezil e Liu. Vistam. Ezil estava acostumado a aceitar coisas, mas Liu ficou surpreso. Surro, esse incrível artefato de presente, estou impressionado. Estou emprestando-o, porque eu tenho que ganhar ouro vendendo-o mais tarde. Apesar da ênfase de Surro em emprestar, Liu Xing ainda estava animado e surpreso. Item. Manto do urso de gelo. Dificuldade de obtenção. Classe B. Tipo. Túnica de defesa. Mais 50. Uma túnica feita de pele de urso do gelo. O couro é resistente e forte, por isso tem um alto poder de defesa, e o efeito de bloqueio do frio é excelente. No entanto, se sua força for inferior a 80, seu movimento ficará mais lento. Efeito: resistência ao frio. Bloqueia o frio e tem resistência à magia de gelo. O efeito dessa simples opção foi surpreendente. No momento em que se colocava o manto do urso de gelo, o frio diminuía em um instante. Que boa escolha! A pele do urso de gelo deve ser capaz de se defender da magia gelada dos elfos do gelo. É claro que, se a flecha estiver carregada com magia de gelo, suas roupas poderão ser danificadas. Portanto, tome cuidado. Enquanto Beru estava explicando ansiosamente para Surro, os olhos dos membros da guilda Scavenger se arregalaram mais uma vez quando viram o pelo que apareceu de repente no corpo de Surro. O quê? Você também invoca roupas? Bem, ele invoca pessoas. Por que não um casaco de pele? Isso não parece ser muito quente? Espere, acho que é feito de pele de urso polar. Quê? Por favor, me dê um também. Eu também quero. Calem a boca, seus idiotas. Ao ver os membros da guilda se aproximando de Surro novamente, Thomas Andre interveio, ameaçando-os. Então, timidamente, ele estendeu a mão para Surro. Você tem alguma coisa sobrando para mim? Nesse momento, Liu encarou Thomas Andre com orgulho e representou Surro. Me mostre o dinheiro. Surro não pretendia mais abrir a vitrine da loja, mesmo que Thomas lhe desse dinheiro. Afinal de contas, a mana de Thomas Andre seria capaz de suportar tanto frio. Os outros membros da guilda ficaram aqui por 1 ou 2 dias, então suas roupas eram grossas o suficiente. Assobiar. No entanto, à medida que a tempestade de neve se intensificava, os membros da guilda Scavenger continuaram a olhar para Surro e seu grupo com expressões de inveja. Eles estão aqui. De repente, Thomas Andre levantou a cabeça com uma expressão feroz. Swook! Levadas por uma tempestade de neve frenética, as flechas começaram a voar de algum lugar. Cuidado! Os membros da guilda Scavenger se espalharam por todos os lados. Swook! Quando as flechas foram bloqueadas pela barreira de mana transparente, uma fina camada de gelo branco se formou na parede. Mais flechas continuaram voando. O problema começou ali. Swook! Líder da guilda, o escudo está prestes a se romper. A magia de gelo está enfraquecendo a defesa do escudo. Esses elfos do gelo.
Ao ouvir as vozes trêmulas dos membros da guilda, Thomas Andre olhou para os elfos do gelo, que não podiam ser vistos por causa da tempestade de neve. Habilidade. Reforço. Naquele momento, uma enorme quantidade de mana se condensou em seu braço. Ha! Quando ele ergueu o punho no ar, uma onda de energia poderosa atravessou a tempestade de neve e explodiu. Ah! As flechas que voavam naquela explosão foram extintas de uma só vez. Que a batalha comece. Finalmente, a batalha dos membros da Guilda Scavengers começou. No entanto, os olhos de Surro estavam voltados para o outro lado, não para aquele. Golem de gelo. Golem de gelo. Uma grande presença foi sentida acima da tempestade de neve. Embora não houvesse nada visível, as estatísticas sensoriais de Surro estavam dando um aviso. São os verdadeiros. Surro imediatamente puxou seu arco. Thomas Andre já estava se movendo para lá. Os verdadeiros estavam lá. Todos eles, espalhados. Os sentidos do caçador classe S já estavam no controle de toda a situação. Os golems de gelo não tinham intenção de atacar aquele lado, mas sim sob ele. Assobiar. Espera, não é possível. Ao perceber isso, a feição de Surro mudou terrivelmente. Erga-se, Quay! Enquanto criava flechas negras de sua sombra, os golems de gelo já estavam batendo no chão gelado com as mãos juntas. A partir daí, o chão rachou e a estrada começou a desmoronar. Um terremoto! Ele ouviu Thomas Andre gritar. Naquele momento, o chão em que eles estavam desmoronou, e eles começaram a cair ao mesmo tempo. De repente, Ezil se deu conta de algo e olhou com urgência para Surro. Surro, é um portal. Uma fenda dimensional está sendo criada aqui embaixo. Swoosh! Naquele momento, Surro já estava ciente disso. Onde começou a terrível tempestade de neve? Uma repentina era glacial, em uma pequena ilha, no ensolarado Oceano Pacífico. A tempestade de neve não veio do céu, mas, desde o início, do subsolo da ilha. Swook! Uma enorme tempestade de neve fria varreu todos os caçadores, inclusive Surro, em direção ao portal. Estamos sendo convidados? Os olhos de Surro se iluminaram quando ele olhou para o portal que o envolvia. Então não posso sair de mãos vazias. Surro, que estava caindo, puxou a corda do arco de forma imprudente e atirou Quay no momento em que ele passou pela porta.